Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu quero agradecer, ou seja, eu quero fazer um convite para aqueles que ainda não são inscritos no canal, aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal. Eu convido a vocês a fazerem parte, a participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando as mensagens, deixando o seu like, que é muito importante, e juntos vamos continuar reinando em vida em perfeita vitória. O reino de Deus, ele traz paz e descanso, entendeu? E nos leva a águas tranquilas. Amém? Sinta-se em paz em meio a qualquer tipo de dificuldade, de afrontas. Nós somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: quem foi o diabo de João 8,44? Esse é o tema da mensagem. Quem foi o diabo de João 8,44? Então, antes de eu ler o texto principal, antes de eu entrar aqui no estudo, eu quero dar minhas saudações de paz para a irmã Marineide Ferreira, que mora em Recife. Aqui bem próximo onde eu moro em João Pessoa, ela mora em Recife. A minha irmã Marineide Ferreira e o seu esposo Allan Kardec Silva. Saudações de paz, meus irmãos. Sintam-se todos abraçados. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Também para o meu amigo, né, o abençoado meu amigo e meu irmão, o príncipe, que é recém-nascido, né? O nome dele é Kaique Eudes, que é neto da irmã Marineide, entendeu? E a Ana Cecília também, que é neta da irmã Marineide. Saudações de paz para todos vocês e família, amém? Então, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: quem foi o diabo de João, capítulo de número 8, capítulo 8, versículo de número 48. Não, versículo 44, que diz assim. Vamos ler. João 8, versículo 44, que diz: vós sois do diabo. Quem foi que falou isso aqui? Jesus, Yahshua, o Filho do Homem. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, o sistema religioso evangélico e até alguns homens que proferem, que dizem que estão em graça, eles dizem que o diabo é um ser espiritual, o diabo, Satanás, demônio. Eu respeito o entendimento dessas pessoas, nada contra, porque essas pessoas são livres para pensar e entender da forma que eles querem entender. Como também nós somos livres para entender do nosso jeito, da nossa maneira, dentro do que está escrito, respeitando o contexto histórico, o contexto cultural, a datação, a conjugação do verbo, para quem foi, por que foi, para quem foi, a escrita e a fala. Então, nada contra quem tem um entendimento diferenciado. Então, quem foi o diabo de João, capítulo 8, versículo 44? O sistema religioso atribui para um ser espiritual que caiu lá, que foi derrubado, né, lá da eternidade, porque se rebelou. Ora, a rebelião nada mais, nada menos do que obra da carne. Então, de maneira nenhuma, nós podemos admitir
e que o diabo, Satanás, demônio, é um ser espiritual, são adjetivos. Diabo, no grego, é diabolos, adversário, acusador, opositor, como também Satanás é o quê? Opositor. Satanás, no hebraico, é Satã, que quer dizer adversário, opositor. Entendeu? Lembra quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás? Mas aquela palavra não era para estar ali Satanás, era para estar ali para trás de mim, adversário, opositor. Porque Pedro, ele se opôs àquilo que Cristo veio fazer. Então, observe, Adão foi mentiroso, foi o primeiro mentiroso. Adão foi o maior assassino do mundo, porque através do pecado adâmico, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Entendeu? Todos estavam afastados, judeus e gentios, da presença de Deus. Então, o diabo de João, aqui, capítulo 8, versículo 44, não está falando de um ser espiritual, aqui está falando de Adão, homicida, o primeiro homicídio, ou seja, o maior assassino de todos os tempos, de todo o mundo, foi Adão. Depois do pecado adâmico, aconteceu o primeiro assassinato, onde Caim matou Abel. Mas isso aconteceu depois que Adão, ele pecou, ele errou, ele desobedeceu às ordens de Deus. A ordem de Deus foi para que Adão não comesse do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, quando Deus fez Eva, entendeu? O que foi que fez? A ordem foi para Adão, mas Adão induziu Eva e Eva comeu e deu do fruto a ele, proibido, que não era para ele comer. Então, observe, meu irmão, que não tem nada a ver, serpente ali era uma alegoria, a natureza adâmica de Adão, do homem. Então, observe que Cristo na carne aqui estava se referindo aos fariseus. Ele disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai. O Cristo da carne estava falando do primeiro Adão. Adão era mentiroso, como diz aqui o texto, desde o princípio. Ou seja, Adão foi o pai da mentira desde o princípio. Adão era um opositor, adversário à obra do Criador. Ele se opôs, ele desobedeceu à ordem de Deus. E Jesus da carne aqui, ele, na sua época, ele veio desfazer as obras, entendeu? Caída do primeiro Adão. Ou seja, o primeiro Adão trouxe morte. O primeiro Adão, ele separou o homem de Deus. O primeiro Adão, ele trouxe o quê? Ele trouxe morte através da sua desobediência. Todos pecaram e foram destituídos, por isso que ele foi o maior assassino de todo o tempo. E o segundo Adão, se referindo a Cristo, ele trouxe vida e vida com abundância, ou glória. Então o pecado adâmico entrou no mundo, a transgressão adâmica entrou no mundo e todos foram destituídos da presença de Deus. Todos eram devedores em Adão. Antes da cruz, tanto judeus como gentios, eles eram devedores em Adão. A lei foi criada para os judeus. Sim, então a lei, ela dava força ao pecado. Os judeus, tem muitos aí que esquecem de falar isso. O pecado da lei para os judeus era a transgressão da lei. Eles erravam o alvo. Só que o pecado adâmico veio primeiro do que a lei. Então, a transgressão em Adão, entendeu? Trouxe morte. E Cristo na cruz, ele desfez, entendeu? Essa inimizade entre o homem e Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Os gentios que não tinham lei, mas eles eram devedores na sua própria consciência devido ao pecado adâmico, a transgressão da lei, a transgressão em Adão, que foi ali pago a dívida na cruz do Calvário, onde as ordenanças da lei de Moisés também foram anuladas, foram canceladas. Então, o pecado adâmico entrou no mundo e todos foram destituídos da glória de Deus. O diabo aqui, não era para ter essa palavra diabo aqui, mas para nós chegou nessa língua portuguesa. Mas aqui poderia estar colocando aqui um opositor, vós sois do opositor, vós sois de Adão. Então o diabo aqui se referia a Adão. Adão se tornou homicida e pai da mentira desde o princípio. Vamos ler novamente? Olha o que diz aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, Adão foi homicida, ele foi o primeiro
ele, por causa do seu pecado, ele matou todos. Foi o homem, o maior assassino que teve de todo o tempo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, veja aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, depois da cruz, olha o que Paulo está escrevendo para aquela comunidade de Roma, onde tinha judeus e gentios. Romanos 5, versículo 12 diz, olha, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja, o pecado trazia a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens aqui é judeus e gentios. Os gentios eram devedores em Adão. Os judeus também eram devedores em Adão. E também eles receberam a lei de Moisés e, através da lei de Moisés, que eles não poderiam cumprir, eles eram transgressores da lei. Mas eles também eram devedores em Adão, porque todos pecaram. Entendeu? Então, observe como é claro. Observe que através do pecado adâmico entrou a morte e atingiu a todos que viveram antes da cruz. Morte, entendeu? Então, veja, aqui a morte aqui fala de quê? Do homicídio, do primeiro assassinato, ou seja, do pecado adâmico, onde através do pecado dele, ele assassinou todos. Todos eram devedores em Adão, na transgressão adâmica. Então, Adão se tornou homicida desde o princípio e mentiroso. Por quê? Porque quando ele induz Eva a comer do fruto da árvore, ele coloca culpa para a mulher. Entendeu? Ele coloca a culpa para a mulher, dizendo que foi a mulher que tu deu, que você deu. Porque quando ele transgrediu, quando ele induziu Eva a comer do fruto, entendeu? Porque se você observar em Gênesis 3:12, Adão colocou a culpa na mulher. Observe, mas lá em Gênesis 3, no versículo 6 e 12, veja que Adão, ao comer do fruto do jardim, depois do ato consumado, veja que Adão disse, em resposta, aqui no capítulo 13, ele diz, que foi a mulher que Deus tinha dado, foi a mulher que tu me deste, foi a mulher. Olha aqui, vamos ler. Gênesis capítulo 3, versículo 12, diz assim, olha o que diz. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você está entendendo que ele colocou culpa na mulher, mas foi ele que induziu Eva a comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, porque a ordem foi para Adão, então ele se tornou mentiroso e assassino. Por quê? Porque através do pecado adâmico, entendeu? Da transgressão adâmica, em ele desobedecer à ordem de Deus, todos pecaram, todos estavam mortos, separados da presença de Deus. Então ele se tornou o primeiro, o homem, o maior assassino de todo o tempo, de toda a Terra, de todo o planeta Terra, e outra coisa, e mentiroso. Então, por isso que ele é pai da mentira. Foi o que Jesus estava dizendo aqui. Então, num só ato, numa só atitude, Adão matou todos aqueles que viveram antes da cruz. Todos que nasciam antes da cruz estavam mortos, separados de Deus, em Adão, por causa da transgressão adâmica. Então, o pecado adâmico gerava morte. Todos eram devedores. E na cruz, Cristo da carne pagou a dívida, a conta devedora em Adão. Então, exemplo, é como se eu devesse no SPC ou no Serasa e alguém chegasse e pagasse a minha conta. Entendeu? E quando eu fosse procurar para pagar, não, alguém já pagou. Assim foi Cristo. Ele pagou a dívida do pecado. Tanto na transgressão da lei para os judeus, né, aqueles que estavam perto, como trouxe de longe os gentios, né, enxertando na oliveira verdadeira os gentios daquela época, os não-judeus, para fazer parte da comunidade de Israel. Trouxe os gentios para perto, derrubando a parede que separava judeus e gentios. Então, nunca, nós hoje, quando nascemos depois da cruz, depois do ano 70, que foi a segunda vinda do Filho do Homem, nós nunca fomos devedores em Adão. Nós erramos o alvo ainda na carne. O pecado hoje que se fala hoje é a transgressão da carne, mas não no sentido de condenação. Porque assim Cristo não tinha feito nada, meu irmão.
Entendeu? Então, os filhos de Deus, hoje a gente não erra mais. Não vive de todo jeito, em libertinagem, praticando afrontando as pessoas, querendo brigar, defamando, caluniando, se prostituindo. Tá entendendo? Vivendo de todo jeito na bagaceira, não. Entendeu? Nós temos na nossa consciência que devemos andar como filhos de Deus. Então, o primeiro Adão trouxe morte, trouxe condenação. Mas o segundo Adão trouxe vida e vida com abundância. O segundo Adão pagou a dívida da transgressão adâmica. Tanto os judeus como os gentios se tornaram devedores em Adão. Os judeus eram também transgressores da lei de Moisés. E eles eram culpados. Entendeu? E o pecado dos judeus também era isso aí, a transgressão da lei. E não cumprir a lei. Então, só que os gentios, eles eram transgressores não diante da lei de Moisés, mas em Adão, a transgressão adâmica. Então, o pecado, o diabo de João 8,44 aqui, está falando aqui de Adão. Ou seja, o diabo aqui era Adão, não ser espiritual. Veja no versículo 39. Então lhe respondeu, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, em resposta aos fariseus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão, as obras que Abraão praticou. Mas agora procuras matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que houve de Deus, assim não procedeu Abraão. Jesus está dizendo, Abraão não procedeu com essas atitudes que vocês estão aí querendo matar-me. Olha, versículo 41. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, meu irmão, isso aqui era uma conversa de Jesus, o filho de Deus, com os fariseus ali. E Cristo estava dizendo que ele não era. O pai dele era quem? Era o diabo, o Adão, pai da mentira. Porque eles procuravam satisfazer a vontade da carne, da vontade deles, a vontade do pai, que era Adão. Então, observe que a morte esteve sobre o homem desde de Adão até Moisés. Até Moisés a morte esteve ali, mas Cristo na cruz, né, se referindo ao segundo Adão, ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele veio religar novamente o homem a Deus. Então, houve uma separação após o pecado adâmico entre Deus e o homem. Então, veja que era uma promessa para os gentios serem enxertados na oliveira verdadeira. Eles eram devedores em Adão. Você está entendendo? Então, Cristo inaugurou o reino na cruz, sim. O reino foi inaugurado na cruz, mas ainda não era a plenitude do reino. A plenitude do reino aconteceu com a queda do templo na segunda vinda do Filho do Homem, onde Cristo veio, né, entendeu? E entregou, e retornou e entregou o reino ao Pai. E hoje é o Pai que reina. Não é Cristo como Filho que reina mais, hoje é o Pai que reina. E nós e nele. O reino é espiritual, entendeu? O reino é no entendimento, é ser uma nova criatura, é andar no descanso, é andar na paz. O reino de Deus é paz, não é guerra, não é confronto, não é afronta, não. O reino de Deus é paz, entendeu? E a gente vê no nosso dia a dia quem está com paz e quem não está, meu irmão. Quem não está com paz não vive o reino de Deus, entendeu? Em sua mente, não vive de maneira nenhuma. Então, Cristo inaugurou o reino ali na cruz, mas ainda não era a plenitude. Então, o homicida e mentiroso de João 8,44, que Jesus se referia aqui, era Adão, o maior homicida, o pai da mentira, e não ser espiritual, que
que se rebelou na eternidade e foi jogado para a terra e ainda trouxe a terça parte dos anjos. E não era anjo, era estrelas. Tá entendendo? Ali de Apocalipse. Aí é outra mensagem. Então, meu irmão, não tem nada a ver quando eles ainda insistem em dizer que o diabo é um ser espiritual. Não. Nunca foi um anjo caído que se rebelou que se rebelou na eternidade. Erraram feio e continuam errando e não são humildes de admitirem. Veja em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Eu quero terminar porque eu não quero passar muito tempo com uma mensagem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22 diz assim, ó. Olha, mas de fato, vamos ler o 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, e foram vivificados em Cristo. Nós já estamos vivificados, nós já fomos ressuscitados, arrebatados no âmbito espiritual. Nós não estamos hoje mais em Cristo, estamos hoje em quem? No próprio Pai, no Pai dos Espíritos. Ele está em nós e nós estamos nele. Então, veja que a transgressão em Adão trouxe morte, trouxe separação entre Deus e o homem. Mas nós já nascemos numa condição de completos, de perfeito diante do Pai. Não existe condenação, não existe mais dívida, não existe mais transgressão para os filhos de Deus. Não existe. Então, em Adão trouxe morte, o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe liberdade, trouxe vida, e vida com abundância. Então, veja, isso aqui é muito claro e contra fatos não há argumento. Ainda carregamos no corpo, sim, né, um pouquinho de Adão nessa carne, mas nós também temos no homem interior, uma partícula de Deus, que é o espírito dele, no nosso espírito, e se torna um só espírito. Então, o diabo de João 8,44 estava falando, Jesus estava falando ali, não de um ser espiritual, mas do próprio Adão, o primeiro homicida, entendeu? O homem que matou mais gente na face da terra, porque através do pecado de Adão, todos morreram, estavam separados de Cristo. Não era uma morte física, mas todos estavam separados em Cristo, de Deus. E o segundo Adão veio e trouxe vida, entendeu? E vida com abundância. Então é isso. Ele foi homicida, entendeu? E pai da mentira. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanildo Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.